Quer aprender a fazer essa maquiagem beauty aqui? Fiz essa maquiagem em modelo para vocês aprenderem o passo a passo certinho. Vem comigo! Oi lindezas, se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Billtower, essa é minha modelo Sâmia e hoje nós estamos aqui porque vamos fazer uma maquiagem beauty, né, uma maquiagem completa, passo a passo, tutorial e modelo eu nunca trouxe aqui no canal, é novidade. Já temos a referência aqui, nós colocamos no Instagram, vocês votaram e eu cheguei à conclusão de que essa tinha as características mais próximas da minha modelo, então acredito que vai valorizar mais a beleza dela. Claro que é só uma referência, né, a gente pode dar uma mudadinha, né, enfim, fica até o final pra ver se vai dar certo e como que vai ficar essa maquiagem. Vou usar o tônico da Nivea para limpar o rostinho dela antes da gente começar. Tem um vídeo só sobre preparação de pele. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois desse. E agora eu tô usando esse hidratante aqui de pepino da Nivea também. Pra hidratar a pele dela, eu gosto desse hidratante porque ele é bem leve. Vou usar um hidratante um pouquinho mais consistente aqui na área dos olhos agora. Pode fechar. Aqui na região das olheiras também, que é uma área bem sensível e a gente costuma usar mais produto. Então é muito importante reforçar sempre a hidratação aqui nessa região. Pode fechar. Não precisa ter medo de hidratar, viu, gente? Só precisa usar o hidratante correto para cada tipo de pele. E para cada região da pele também, porque a necessidade da nossa pele muda constantemente, né? Então pode ser que em um ponto ela precise de um hidratante e em outro ponto de outro hidratante específico para aquela região. Então a gente precisa estar bem atento a isso. Vou usar o corretivo da Maquiê, cor caramelo, e um diluidorzinho da Fand para deixar um pouquinho mais leve. Coloquei o diluidor aqui na tampinha e agora eu vou pegando o diluidor aqui e dosando o meu corretivo até encontrar a textura que eu gosto mais, um pouquinho mais leve. O corretivo, além de neutralizar essa região aqui da área dos olhos, né, deixar mais uniforme, costuma ser uma área um pouquinho mais escura, né, também vai funcionar como se fosse um primer de sombras, então a sombra vai ter uma corzinha mais potencializada, vai fixar mais, né, então o corretivo ajuda a potencializar também a tonalidade da sombra e a fixação também. Eu sempre começo depositando rente aos cílios, tirando o excesso do pincel aqui e levando só o restinho lá pra cima. Percebam que eu cuidei pra não encostar aqui na sobrancelha, né? Então eu cheguei perto, mas eu não deixei encostar. Tomei bastante cuidado. E agora com a esponjinha eu vou uniformizar essa região aqui, né? Tirar o excesso de produto, o acúmulo de produto, deixar bem lisinho, bem uniforme. Se tiver com marquinha de pincel ou tiver muito branquinho em alguma região, é porque ali tá com excesso e precisa de um acabamento. É importante que a esponjinha esteja lavada, né, e úmida para que ela fique bem macia. Vou usar essa paleta Naked, esse tomzinho aqui, ó, que é o mais clarinho, o marronzinho mais clarinho pro côncavo. E um pincelzinho de esfumar bem grandinho até. Então eu vou tirar o excesso aqui de corretivo que pode ter acumulado, né? E agora, com o pincelzinho carregado de produto, eu vou tirar o excesso onde pode ficar um pouquinho mais marcado, que é aqui, ó, rente ao último cílios.
Vira aqui um tiquinho, ó. Percebe como eu respeitei certinho ali o último cílios. Então, é aqui que a gente começa depositando essa sombra, que é a primeira sombra que nós vamos usar aqui nesses olhos. Por ser a primeira, um tomzinho mais leve, mais neutro, como a gente ainda vai usar outros tons, essa daqui praticamente vai sumir. Então, eu posso ficar à vontade para levar onde eu quiser. Claro, sem excesso. Então, tô tirando o excesso aqui, ó. Quando eu sinto que meu pincel já tá mais leve, eu levo pro côncavo. Mas tem que tá bem levinho. De novo, peguei sombrinha, vou depositar aqui no cantinho, dando batidinhas, respeitando o último cílios, vai tirando o excesso desse pincel. E conforme ele vai ficando um pouquinho mais leve de produto, vai levando pro côncavo. Sempre com batidinhas. A nossa ideia aqui não é nem precisar esfumar, é justamente já depositar da forma correta, dando batidinhas ali, respeitando a quantidade de produto que tem no pincel e tal, dosando bem para que nem seja necessário precisar mesmo esfumar, sabe? Porque esfumar mesmo é tirar produto do lugar, e a nossa ideia aqui é depositar. Mais uma vez. Tirei o excesso aqui rente aos cílios. Vou pro côncavo com um pincel mais levinho. Tirei o excesso aqui rente aos cílios. Vou pro côncavo dando batidinhas. E quando o pincel estiver bem levinho, vou lá pertinho da sobrancelha para não ficar nenhuma divisória aqui de corretivo para sombra, né? Como essa sombra aqui vai praticamente sumir, eu levo ela até a sobrancelha. Agora eu vou usar esse tomzinho aqui com um pincelzinho um pouquinho menor. Deposito aqui rente aos cílios também, respeitando o último cílios. Vou dando batidinhas aqui, tirando o excesso de produto e sentindo o meu pincel. Eu vou deixar um pouquinho mais baixo aqui no côncavo. Vou dar uma leve varridinha com aquele primeiro pincel limpo aqui no cantinho, para dar uma alongada nesse olhar. E agora eu vou usar esse marronzinho mais escuro aqui, só no cantinho mesmo. Só aqui no cantinho. Até para dar um volume maior para os cílios.
Vou voltar com o pincel anterior, da sombra anterior aqui, só pra dar um acabamento entre as duas. E agora eu vou usar essa sombra cintilante aqui, ó. Com o dedo mesmo, vou dar apertõezinhos aqui, ó, no olho dela. Eu sinto que com o dedo pigmenta melhor. E agora com o dedo mais leve já, não tá tão carregado, eu vou dando acabamento aqui, ó, na beiradinha. Vou dar uma reforçadinha nesse brilho, só aqui na pálpebra móvel mesmo. O iluminador Soft and Gentle com um pincelzinho pequenininho, pra dar um acabamento aqui no cantinho, ó. Deixar um pouquinho mais iluminado. Com um pincelzinho fofinho como esse, vou usar essa sombrinha marrom escura aqui, bem rente à raiz dos cílios. Então, eu vou dar batidinhas com ela de fora a fora. E agora, usando um pincelzinho de topo reto, vou usar essa sombrinha preta aqui, ó. Mais rente ainda aqui aos cílios, deixando um espacinho pra sombra marrom também. Vou usar esses cílios, que é bem volumoso. E também vou usar um cantinho desse aqui, porque eu vi que na foto tem bastante volume. Então, bora lá. Vou colar primeiro o cantinho. Dar uma reforçadinha aqui nos cantos. Vou usar uma sombrinha molhada agora, como delineador. E vou dar acabamento aqui nesses cílios. Muito gata! Gente, olha isso! Que beleza é essa, Brasil! Vou usar esse triozinho de sombras aqui da Milani. Esse, se eu não me engano, é o Brown 3. E vou corrigindo pontualmente as farinhas dela. Aqui no ponto alto, dá uma diferenciada.
E agora, pra limpar essa sujeirinha que caiu aqui embaixo, eu vou usar esse Nivea, que eu já vou aproveitar pra limpar a sujeirinha e reforçar aquela hidratação, que como eu falei pra vocês no início desse vídeo, é muito importante. Geralmente aqui é uma região que costuma craquelar mais a maquiagem, por ser uma região mais sensível, às vezes mais ressecada, né? Então é muito importante hidratar muito bem aqui. Com o algodãozinho eu vou tirar o excesso desse hidratante e já também limpar essa sujeirinha que caiu aqui embaixo. Cuidado só pra não fazer aquele corte aqui na sombra, que não é legal, tá? E agora, pra deixar essa pele bem glow, vou usar o Hyper Real da MAC. Só aqui nessa região, que eu gosto que fique um pouquinho mais iluminada. Vou usar a base Pro Longwear da MAC, vou depositar aqui na plaquita. E vou usar 2 pincéis, um fofinho e um língua de gato de corretivo mesmo. Antes de usar, eu vou depositar uma gotinha de diluidor aqui. Dar uma misturadinha pra deixar essa base um tiquinho só mais leve, porque essa pele dela é maravilhosa, não precisa de muito. Vou fazer aqui um tiquinho. Vou só conferir se a corzinha certinha dela. E agora com o pincelzinho de corretivo eu vou espalhando, depositando essa base por partes. O legal do pincel de corretivo é justamente a facilidade de dosar o produto mesmo, de conseguir depositar menos, espalhar mais, né? E otimizar esse produto aí, pra não ficar uma pele muito pesada. E agora com um pincelzinho fofinho, pode ser de pó, de blush, eu vou dando batidinhas pra uniformizar esse produto aqui e dar acabamento. Pescoço é muito importante, não pode faltar. Acaba dando bastante diferença, o pescoço tem uma cor bem diferente, porque ali quase não bate sol, né? Então, acaba ficando um tomzinho a menos do rosto, é importante neutralizar. Aqui no pescoço, como é só espalhar o produto mesmo, pode arrastar o pincel, não tem problema, tá? Ali ao longo do rosto, batidinhas. E agora que nós uniformizamos o tom de pele dela, né, passamos base aí por todo o rostinho, pouquíssima base, agora vamos neutralizar o lira dela, que tem pigmento e tem profundidade, né, então são duas características que nós precisamos neutralizar. Eu vou começar usando esse corretivinho aqui, pêssego, mais puxadinho ali pro salmão, olha lá atrás, ó. Não é quantidade aqui, viu, gente? É apenas a tonalidade mesmo que vai neutralizar. Então, pode depositar pouco produto e só onde tem esse pigmento, esse tomzinho mais escuro. E com um pincelzinho fofo de esfumar ou uma esponjinha, nós vamos dar batidinhas aqui para dar acabamento nesse corretivo. Cuidado com a sombra aqui, ó, pra não fazer aquele corte, né? Então, vem com cuidado, olha lá pra cima.
E agora que nós já neutralizamos esse pigmento que estava mais escurinho, nós vamos neutralizar a questão da profundidade com um tomzinho um pouquinho mais claro que o tom de pele dela. Vou depositar só aqui onde tem essa profundidade, para amenizar essa característica, porque tudo, e dando batidinhas, viu? Eu vou uniformizar esse produto aqui. Eu não quero espalhar, eu só quero depositar ele aqui. Tudo que a gente quer dar profundidade é só aplicar sombra, né? Ou seja, tudo que tem sombra tem profundidade. Então, aplicando um tomzinho mais claro, eu vou dar a sensação de que ele não tá tão profundo ali, né? Que tá um pouquinho mais à frente. Então, essa é a ideia. Não vai fazer essa profundidade sumir, né? Mas, dependendo do ângulo e da iluminação, vai amenizar bastante essa característica. Ai, olha só a diferença, gente. Total, verdade, né? Total. Atenção. Vou depositar um tiquinho mais aqui. Pode ser até com o dedo para você conseguir atingir o ponto certinho ali para depositar. E além de neutralizar, já aproveitou para dar aquela iluminada nessa região, né? Vou usar um contorninho bem sutil, um tomzinho acima do tom de pele dela. Aqui um tiquinho. Vou depositar aqui, ó. Vou só dando batidinhas para dar acabamento, deixar mais uniforme, né? Tirar essas marcações. Batomzinho como blush, que eu amo, não pode faltar, né? Tô usando esse tomzinho que é bem próximo do tomzinho da sombra, pra ficar tudo harmônico, o batom também vai ser. O segredo aqui é aplicar com batidinhas, deixando sempre bem difuso, né? Nunca aplicando sempre no mesmo lugar pra não ficar marcada. E agora, para selar embaixo dos olhos, eu vou usar o Mineralize da MAC. Essa é a corzinha médio para ela. Medium, né? Primeiro eu vou tirar o excesso aqui nas linhas de expressão. Corretivo que pode ter acumulado aqui. Dá uma olhada para baixo. E aí agora com um pincelzinho que encaixa perfeitamente aqui embaixo dos olhos, eu vou depositar esse pó, já selando a área dos olhos e aproveitando também para iluminar, selar aqui a zona T, que é onde costuma ficar um pouquinho mais brilhoso. Geralmente eu selo só essa região dos olhos mesmo e a zona T quando é uma pele um pouquinho mais oleosa, ou para evitar brilho em regiões indesejadas, né? Latrezão. Não olha para baixo.
Vou reforçar esse contorno usando o Deep Dark da MAC. Aqui um tiquinho. Dando batidinhas. E agora com um pincelzinho de esfumar, eu vou pegar um tiquinho para dar um acabamento mais bonito aqui no nariz. Vou dar uma reforçadinha no blush também. Esse é um blush um pouquinho mais cintilante. E é claro, muito iluminador, né? Vou usar o Soft and Gentle da MAC. Vou aplicar aqui em cima desse ossinho. Sempre vira para um ponto de luz para você conseguir ter um direcionamento melhor, ver a intensidade desse brilho para não ficar muito exagerado, né? Para a ocasião. Vou aplicar aqui um pouquinho no arco do cupido também. Vou afinar esse pincel e depositar um pouquinho aqui em cima do nariz. E vou passar um pouquinho aqui também, ó. No ponto alto da sobrancelha. Vou aproveitar que estamos aqui na onda dos iluminadores e vou usar esse iluminador aqui da Inglot para dar um acabamento aqui nesse cantinho, deixar bem iluminado. Pele pronta, agora nós vamos finalizar com o acabamento embaixo dos olhos. Vou usar aquela primeira sombrinha que nós usamos em cima. Vou virar o meu pincel pra cima, com a sombra pra cima, e vou começar pelo cantinho externo para tirar o excesso de produto aqui. Vou usar só um tiquinho dessa sombra aqui para dar uma esquentadinha de leve. Com um pincelzinho de topo reto, vou usar aquele marronzinho que nós usamos em cima também. E vou depositar bem rente aos cílios, para dar mais volume aqui nesses cílios. E pra fechar, um tiquinho desse marronzinho aqui, ó. Lá atrás, só aqui no cantinho, bem rente aos cílios, pra dar um pouco mais de profundidade, de volume aqui nesse cantinho. Para finalizar os olhos, muita máscara de cílios. Eu gosto de aplicar com um aplicadorzinho para não contaminar minha máscara de cílios que eu posso usar em outras pessoas, né? Então eu sempre abro a minha máscara de cílios e com um aplicadorzinho pego um pouco de produto aqui. Peraí.
E com o aplicador eu vou pegando um pouco de máscara de cílios aqui. Olha pra baixo. Vou apoiar o dedo ali nos cílios postiço. E com o aplicador vou empurrando aqui pra juntar os cílios postiço no natural, né? E dar um acabamento mais bonito. Tá parecendo uma boneca. Aí. Atrásão. E agora, pra fechar a nossa make com chave de ouro, eu vou fazer uma técnica nos lábios que tá bem alta. Eu vejo bastante as famosas usando. Vou usar esse marronzinho clarinho aqui. Pra dar uma contornada, uma sombreada aqui no contorno dos meus lábios. Ou melhor, dos lábios da minha modelo, né? Tô acostumada a fazer de automaquiagem. Agora eu vou contornar com um tomzinho mais escurinho. Eu vou usar um marronzinho bem claro. Esse é o Touch da MAC. Vou usar ele só pra contornar mesmo. Mas como eu quero um contorninho mais difuso, eu vou usar um pincelzinho de esfumar. Um pincelzinho mais fofinho. Agora eu vou usar um tomzinho mais clarinho no centro dos lábios. Vou usar esse glossinho bem clarinho aqui, só no centro dos lábios, pra dar a impressão de que tá ainda mais iluminado ali no meio, mais clarinho. E aí, gostaram dessa super produção maravilhosa? Ficou lindíssima, né? E é claro, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, porque assim como essa, terão outras muitos modelos maravilhosos por aqui pra vocês, viu? Um beijo e até o nosso próximo vídeo! A Carol viu? Tá, merece... Também é muita informação sobre o nome. Socorro! Eu mesma me perco no meu Fala próprio... o meu também. Então, fica até o... Não acredito. Posso deixar aqui no seu colo? Aí, obrigada.
Aquelas que nem vejo muito. Um pouquinho. Deixei aqui pra você uma playlist e uma sugestão de vídeo. Que tal assistir mais um?